make my body go, make our bodies higher and higher. Fala galera, professor Edu Lopes na área para mais uma aula de física dentro de eletrodinâmica. E hoje vamos falar sobre medidas elétricas. Vamos falar de aparelhos que são utilizados para medir grandezas elétricas, como corrente, como DDP, como resistência e assim por diante. Beleza, galera? Então, nosso objeto de estudo da aula de hoje é conhecer esses elementos, suas funções e como eles devem ser instalados em um circuito elétrico. Beleza? Então, olha lá. O primeiro elemento que nós vamos analisar é o amperímetro. Opa! Observe que você já tem um nome familiar para este aparelho. Amperímetro. Amperímetro, como você já dá para nós termos uma ideia, é o aparelho que vem com finalidade de medir a intensidade da corrente elétrica. Essa é a função de um amperímetro, medir a intensidade da corrente elétrica. Beleza? Sua simbologia vai ser um A, de própria nomenclatura, amperímetro, beleza? E ele tem que ter, pessoal, um detalhe importante. O amperímetro tem que ter resistência desprezível, resistência praticamente nula. Por quê? Porque a corrente que vai passar por ele tem que ser a mesma corrente que vai passar pelo aparelho ao qual, ou dispositivo ao qual ele vai fazer a medição. Então, se ele apresentar resistência elétrica, ele vai barrar parte da corrente e vai prejudicar a leitura da corrente elétrica. Sendo assim, ele tem que ter uma resistência praticamente nula para ser considerado um amperímetro ideal, para que toda a corrente que passa por ele seja igual à corrente do dispositivo ao qual ele vai marcar a intensidade da corrente. Beleza? Se esse amperímetro for ligado próximo, por exemplo, a um resistor, então a corrente que passar por ele tem que ser a mesma corrente que passar pelo resistor para que a leitura seja feita de maneira correta. Beleza? Como ele deve ser instalado? Um detalhe muito importante, galera. O amperímetro tem que ser instalado associado em série com o aparelho ao qual ele vai medir a intensidade da corrente. Digamos que um amperímetro vai ser usado para medir a intensidade da corrente que passa por uma televisão. Então, dentro desse circuito, esse amperímetro tem que ser ligado em série com a televisão. Beleza? Tudo bem? Se o amperímetro for utilizado para medir a corrente total do circuito, então ele tem que ser ligado em série com todo o circuito. Então, meus queridos, não esqueçam, o amperímetro tem que ser ligado em série com quem ele vai fazer a leitura da corrente elétrica. Beleza? Tranquilo. O próximo aparelho é o voltímetro. Olha o nome, voltímetro. Vai medir a voltagem, vai medir a DDP, vai medir a tensão elétrica de algum aparelho ou do circuito. Beleza? Sua simbologia é um V, uma bolota com V para representar voltímetro, e aí ele tem que ter uma resistência extremamente elevada. Por quê? O voltímetro, quando instalado em algum aparelho ou no circuito, ele não pode roubar corrente elétrica do circuito, senão vai prejudicar sua leitura. Sendo assim, ele tem que ter uma resistência elevadíssima para que a corrente não passe por ele, e sim pelo elemento do circuito ou pelo circuito ao qual ele está fazendo a sua leitura. Então, essa é a função de um voltímetro ideal. Ele tem que ter uma resistência extremamente elevada para não roubar corrente do circuito. E a sua instalação, como deve ser? Ele tem que ser associado em paralelo, galera. Um voltímetro tem que ser associado paralelamente ao aparelho ao qual ele quer fazer a leitura da DDP ou ao próprio circuito total, se quiser a DDP do circuito completo. Beleza? Tranquilo, meu irmão? Então, olha só, um exemplo aí de uma ligação feita de um circuito
com esses dois aparelhos, um amperímetro e um voltímetro. Então perceba que nesse circuito nós temos a fonte, o gerador, uma bateria, um resistor ligados aos pontos A e B e uma lâmpada aí. Então você percebe que o amperímetro está ligado em série no circuito. Vem depois do resistor ligado ao A, ao ponto A, ao ponto B, você tem o amperímetro, depois você tem a corrente. Então o amperímetro está ligado corretamente em série. Você percebe que o voltímetro está ligado em paralelo com a lâmpada. O que isso quer dizer? Que o voltímetro vai ler a DDP que alimenta esta lâmpada aí. Beleza? E o amperímetro vai ler a corrente que passa por esse circuito, já que está ligado em série no mesmo. Deu para perceber? Tranquilo? Beleza. Para ficar bem mais claro isso, observe este circuito elétrico aí. Então você observa que este circuito é um circuito simples. Nós temos um resistor ligado a uma fonte, a uma DDP, ligado a uma bateria, por exemplo, uma pilha, um gerador. Tudo bem? E aí, com um auxílio de um amperímetro e de um voltímetro, vamos instalar os mesmos de maneira correta para fazer as leituras corretas da corrente e da DDP. Então, se eu quiser, por exemplo, medir a corrente que vai passar pelo resistor, eu tenho que instalar o amperímetro em série com o mesmo. Beleza? Vai ter que ser ligado em série o resistor com o amperímetro. Se eu quiser saber a DDP que alimenta esse resistor, a leitura da DDP, então tenho que ligar o voltímetro em paralelo com o resistor. E assim eu instalei tanto o amperímetro e o voltímetro de maneira correta para a leitura tanto da corrente quanto da DDP no voltímetro. Beleza? Tranquilo, meu irmão. E assim nós podemos até calcular a resistência desse resistor aí, utilizando a primeira lei de Ohm. A DDP vai fazer a leitura, o voltímetro vai fazer a leitura da DDP, o valor de U. A corrente, quem vai me dar vai ser a leitura do amperímetro. Então eu, com a DDP e com o valor da corrente, eu consigo achar a resistência elétrica jogando na primeira lei de Ohm. Resistência é igual a DDP pela corrente. Beleza, suave, tranquilo, né, galera? Espia só. Olha como isso caiu no Enem. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente, existe uma geladeira, uma tomada e uma lâmpada L, conforme a figura. O eletricista deseja medir, presta atenção, a tensão aplicada à geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro e 2 amperímetros. Então, recapitulando, ele quer medir a tensão elétrica da geladeira, a corrente total do circuito e a corrente na lâmpada. Então, ele dispõe de um voltímetro e 2 amperímetros. Um voltímetro para medir a tensão da geladeira, 2 amperímetros para medir a corrente total e a corrente na lâmpada. Beleza. Tá aí o circuito elétrico, pessoal. A geladeira G, representada pela letra G, a tomada, representada pela letra T, e a lâmpada, representada pela letra L, o voltímetro e o amperímetro. Seguimos. Para realizar essas medidas, o esquema da ligação desses instrumentos está representado em qual alternativa? Tá aí, ó. Vamos analisar alternativa por alternativa. Repare na letra A que o voltímetro está ligado em série com a geladeira. Nós vimos agora há pouco que o voltímetro tem que ser ligado paralelamente ao aparelho que ele quer ler a DDP, que ele quer ler a tensão. Então já tem o erro aí. Então não pode mais ser a letra A. A letra B, de novo, o voltímetro está ligado em série. Não pode ser ligado em série o voltímetro, tem que ser ligado em paralelo. Se eu quero medir a tensão elétrica da geladeira, tenho que ligar o voltímetro em paralelo com a geladeira. Beleza? O outro erro é ali, ó, que o amperímetro está ligado em paralelo com a lâmpada. Já o amperímetro tem que ser ligado em série com o aparelho que ele quer fazer a leitura da corrente. Meu outro erro ali seria também o amperímetro ligado em paralelo também na letra B.
outro amperímetro, que é para medir a corrente total do circuito. Na letra C, olha o erro aí, de novo, o amperímetro ligado em paralelo. Os dois amperímetros ligados em paralelo, 2 erros na letra C. Na letra D, olha aí um amperímetro ligado em paralelo, não pode, repito, amperímetro tem que ser ligado em série. Beleza? Então sobrou para nós a letra E. Perceba que o voltímetro está ligado em paralelo com a geladeira, perfeito, voltímetro em paralelo, para ler a DDP da geladeira. Um amperímetro em série, esse vai ler a corrente que vai passar pela lâmpada, e o outro amperímetro em série com todo o circuito, que vai ler a corrente total do circuito. Por isso que nessa questão, a alternativa correta só pode ser a letra E. Beleza? Muito cuidado com esse tipo de questão, galera. Não esqueça, amperímetro tem que ser ligado em série, voltímetro tem que ser ligado em paralelo. O galvanômetro, pessoal, é um instrumento utilizado que já mede tanto o DDP quanto a corrente. No único aparelho, ele vai fazer as duas medidas, nós ajustando, fazendo o ajuste necessário dentro de um circuito elétrico. Ele vai fazer as duas medidas, as duas leituras, tanto a tensão elétrica quanto a corrente. Ou seja, um aparelho que junta tanto o amperímetro quanto o voltímetro. Beleza? Óbvio, para ler a corrente, nós temos que ajustar o galvanômetro em série para fazer o papel de amperímetro. Se formos medir a tensão elétrica, a DDP de algum aparelho, temos que ajustar o mesmo em paralelo. Beleza? Tranquilo, meu irmão? Resistência de shunt. Shunt, pessoal, significa desvio. Então, para que serve isso aí? Serve para quando nós tivermos um circuito, um amperímetro não vai poder suportar toda a intensidade da corrente, pode danificar o amperímetro. Então o que nós fazemos? Ligamos ao amperímetro uma resistência em paralelo, que é a resistência de shunt. Para que isso? Para que quando vier essa corrente total que iria danificar o amperímetro, parte dela seja desviada para a resistência de baixo. Uma parcela é desviada e aí uma outra parcela vai passar pelo amperímetro. E aí sim, essa corrente se dividiu, essa parte da corrente vai para o amperímetro, parte da corrente vai para a resistência, e aí se diminuiu a intensidade da corrente que vai passar pelo amperímetro, agora sim ele suporta tal intensidade da corrente. Vai suportar tal corrente aí, graças à parte da corrente que foi desviada. E assim nós sabemos, lógico, que a corrente total, ela se dividiu. Parte dela foi para o amperímetro, parte dela foi desviada, foi para a resistência de shunt. Que podemos calcular essa intensidade da corrente de maneira fácil, que foi para a resistência de shunt, se isolarmos o IS, né? E aí, assim, nós calculamos tal corrente de shunt, a corrente que foi para essa resistência, que serviu para proteger, controlou a intensidade da corrente para o amperímetro suportar. Beleza? Tranquilo, meu irmão? Uma outra forma de medida elétrica, até isso aí já vou te adiantar que é para medir a resistência elétrica, é a ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone serve como uma associação de resistores. Para ser mais específico, são 4 resistores, sendo que 3 têm as suas resistências conhecidas. Dentre esses 4, um vai fazer o papel de reostato. Que é um reostato, professor? É um camarada que tem a sua resistência variável. Então, tendo essas 4 resistências, 3 resistências conhecidas, nós vamos calcular, achar a resistência desconhecida, que aí na figura eu chamei de Rx. Só que para isso acontecer, tem que ter o equilíbrio da ponte. O que é o equilíbrio da ponte? É nós fazermos com que entre os pontos A e B a DDP seja nula. Ou seja, é fazer com que os pontos A e B não passe corrente elétrica. Lembra que DDP gera corrente. Se entre os pontos A e B a DDP é nula, então não vai passar corrente por esse trecho do circuito aí. Então qual vai ser a leitura do galvanômetro? Zero. A leitura do galvanômetro é 0. Então, se essa DDP for nula, nós podemos dizer, entre os pontos A e B, nós podemos dizer que essa ponte está em
equilíbrio. E aí, galera, essa ponte estando em equilíbrio, nós podemos calcular essa resistência aí ao qual é desconhecida. Então, as três resistências conhecidas são R1, R2 e R3, beleza? Sendo que o R3, como eu te falei, é o reostato. Vamos calcular a resistência X. De que maneira? Esta ponte estando em equilíbrio, os resistores opostos, o produto dos resistores opostos, como a simples, olha para a figura, R1 não é oposto a Rx? Sim, o produto deles, ou seja, a multiplicação entre eles, é igual à multiplicação dos outros resistores opostos. Então, R1 está oposto a Rx, então a multiplicação de R1 com Rx vai ser igual ao produto dos outros resistores opostos, das outras resistências opostas, R2 vezes R3. Assim como nós já temos o valor de R1, R2 e R3, assim nós calcularemos o valor de Rx. Beleza? Uma aplicaçãozinha, nós temos várias aplicações disso, melhor dizendo, de ponte de Westerlo, nas balanças, nos termostatos, sensores de pressão, se apresenta esta ponte aí. Beleza, galera? Olha um exercíciozinho para ver como isso aí é fácil. Ó. Por meio do uso de uma ponte de Westerlo, desejamos saber qual é a resistência elétrica de um resistor R. Sabe-se que as resistências utilizadas nesse circuito são iguais a 10, 20 e 30 ohms, respectivamente. Determine a resistência elétrica do resistor R. Para isso, considere que a ponte de Winston encontra-se em equilíbrio. Opa, se está em equilíbrio, o produto das resistências opostas são iguais. Beleza? Então tá aí, ó, qual a alternativa que traz a resistência do resistor R? Tá aí a figura, meu patrão. Se observarmos, se já está em equilíbrio, então nós podemos ver que esses resistores que são opostos, o produto deles, 10 vezes R, é igual ao produto dos outros resistores opostos, 30 vezes 20. Efetuando essa continha, 30 vezes 20, 600. O 10 passa dividindo, 600 dividido por 10 é igual a 60 ohms. A alternativa correta é a letra B de bola. Beleza, galera? Tranquilo? Essa foi nossa aula. Espero que tenha ficado bem claro. Até nosso próximo encontro. Até lá, viverei de saudades.